Depois de alguns meses, as duas maiores economias do mundo, estamos falando da China e dos Estados Unidos, voltam a se enfrentar, né? Agora com tarifas portuárias recíprocas sobre embarcações que, de fato, começam a ser aplicadas a partir de hoje. Na prática, isso significa que qualquer navio americano vai começar a pagar, né, uma taxa aí adicional para atracar em portos chineses, em torno de $55 por tonelada, enquanto os Estados Unidos vai começar também a cobrar, né, $50 por tonelada sobre embarcações chinesas, com aumentos também graduais previstos nos próximos anos. Então, o que devemos esperar agora, né, se essas tarifas aumentarem o custo do transporte marítimo, então aí o produto americano já pode começar a perder competitividade, né? E isso, ao mesmo tempo, pode abrir um novo espaço para o Brasil e para a Argentina em assuntos de exportações. Mas, por outro lado, aí esse aumento dos custos logísticos globais também pode encarecer os fretes e reduzir as margens dos exportadores. Agora falando sobre o clima na América do Sul, né, que está acontecendo? Bom, aí as condições seguem favoráveis para o avanço do plantio no Brasil. As chuvas devem permanecer próxima da média nos próximos 10 dias, com chuvas aí regulares no centro e norte também do país e acumulados entre 40 e 110 milímetros. Isso deve também acelerar aí a semeadura de soja e do milho de verão, né, que é muito legal para aqui, para o Brasil. Enquanto isso, as temperaturas ficarão em torno de 27 e 33 graus, que é uma condição ideal, né, para o estabelecimento inicial das lavouras. No entanto, cuidado, porque aí no período de 11 a 15 dias, vemos uma tendência de tempo mais seco, né, exigindo aí uma atenção dos produtores, já que as chuvas precisarão aí retornar no fim de outubro para manter o ritmo do plantio. Enquanto isso, os modelos climáticos também estão apontando aí a uma laninha fraca até fim de 2025, seguida por uma transição para El Niño leve em 2026, mas sem expectativa de eventos extremos. Camila, e falando também aí de um cenário positivo para o Brasil, a Conab está projetando aí uma safra recorde, é isso? Isso mesmo, Sol. Hoje a Conab divulgou, né, as projeções dela para o ciclo 25-26 e, de acordo com os dados dela, a área plantada de soja deve crescer cerca de 3,6% em 25-26, totalizando aí quase 49,2 milhões de hectares, né, impulsionada pela conversão de pastagens degradadas e substituição de cultivos menores, né, menos rentáveis aqui no Brasil. E estimou a produção 25-26 em 177,6 milhões de toneladas, ou seja, um novo recorde nacional de produção, né? E com a redução das exportações dos Estados Unidos, por causa da ausência da China do mercado norte-americano, especialmente agora, né, com esse aumento das tensões comerciais que você comentou, é difícil, né, que isso se reverta no curto prazo. Então, o Brasil ele deve manter a liderança mundial das exportações, né, podendo superar aí os 112 milhões de toneladas nesse ciclo que se inicia. O esmagamento, a Conab divulgou que deve subir ali para os 59,6 milhões de toneladas, né, impulsionado pela indústria do biodiesel, e os estoques finais foram projetados em 13,4 milhões de toneladas, o que garante, né, uma oferta ampla aí de farelo e óleo no mercado doméstico. Já para o milho, a nossa colheita do safrinha foi finalizada desde setembro, né? E por causa de produtividades muito altas do ciclo 24 e 25, a Conab revisou novamente para cima a produção de milho, revisou para 41 milhões de toneladas, né, para esse ano, que é outro recorde geral, é simplesmente o maior volume de milho da história do Brasil, né? E por causa da produção crescente de etanol também, o consumo interno deste ano também deve bater uns 90 milhões de toneladas, e inclusive tem outro dado interessante que é, mesmo com esse volume enorme, né, de produção, as exportações devem chegar aos 40 milhões de toneladas nesse ano, e não nos 43 milhões de toneladas que o USDA projeta para o Brasil. Isso por conta de, né, além de questões logísticas, de escoamento, mas tem muito peso do consumo interno, né, afinal 90 milhões de toneladas é um número muito alto. Só perde para a projeção 25-26 da Conab, que estimou simplesmente 94 milhões de toneladas de consumo interno. Também é um recorde histórico, né? Apesar da estimativa de produção do ano que vem deles ficar em 138,6 milhões de toneladas, né? Um pouco menor do que a produção desse ano, por
conta de uma leve queda de produtividade. Então, tudo isso mostra para a gente volumes realmente excepcionais de produção, né, recordes aí para o ano que vem. O nosso plantio 25-26 de soja deu uma desaceleradinha, né, por conta do veranico que a gente viu recentemente, mas agora as chuvas já voltaram, né, Sol, e essa semana a gente deve ver avanços muito positivos, com destaque principalmente para o Paraná, que está super adiantado ali no plantio. E essa seca que você comentou, Sol, né, sobre a transição do Laninha para o Laninho, basicamente, toda a área produtora do Brasil ele vai passar por esse padrão climático mais seco, né? Ou seja, talvez a nossa produção de soja ela não seja realmente o recorde que a gente espera, o recorde que está sendo projetado, mas ainda é muito cedo para a gente estabelecer qualquer previsão consolidada, né, de clima. E é por isso, pessoal, que vocês precisam acompanhar o canal aqui da GRESsource para ficar por dentro, né, de todas as nossas previsões, de todos os nossos relatórios. Então, não perca tempo, tá? Acesse aqui o QR Code para você se tornar nosso assinante e acessar nossos relatórios completos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sol.